dia, graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos para a segunda palavra da nossa série, né, das estações. A bispa Andréia pregou a semana passada, falou sobre o outono. E depois do outono vem o quê? Quem sabe aí das estações? O inverno, né? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o inverno. Eu preferia falar sobre o verão, né? Todo mundo aqui gosta mais de verão do que de inverno, né? Mas eu acho que do inverno a gente pode tirar grandes lições para a nossa vida. Deixa eu achar aqui. Então, pensar as estações é bastante interessante, né? Quando a gente para pensar as estações e fazer vinculação dessas estações com a nossa vida, né? Para a gente entender que a vida não é só de verão, não é só de outono, não é só de inverno, né? Então, que períodos específicos da nossa vida a gente vai estar vivendo coisas muito específicas também. E é interessante quando Jesus, né, ensinava para a gente através de parábolas. Se a gente for lá em Mateus 13, nós vamos perceber algumas parábolas que o Senhor nos ensinava. E lá ele falava sobre a parábola do semeador. Por que Jesus utilizava aquilo, né? Ele fazia o quê? Vinculação da nossa vida com a natureza. Ele utilizava os recursos da natureza para nos ensinar algo. Então, nessa manhã, o que a gente vai fazer é pensar a natureza e extrair da natureza, né, do movimento da natureza, algumas lições para a nossa vida. Então, no início, a gente vai falar um pouquinho do inverno. Depois a gente vai falar de alguns personagens na Bíblia, de alguns homens de Deus que passaram por grandes invernos na existência deles. E a gente vai terminar em Jesus, para a gente pensar também que Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, ele também passou por um inverno na vida dele, né? E da história de Jesus nós vamos pensar na nossa vida. Não sei se vocês lembram, na semana passada, a bispa brincou com Game of Thrones. A gente estava brincando ontem, né? Aí todo mundo achou que a série tinha relação com as pregações. Não tem relação com as pregações. Ela trouxe, porque tem uma frase muito épica do filme, que é The Winter is Coming, que significa o inverno está chegando, né? E aí hoje o inverno chegou. Eu queria que o João colocasse uma cena que eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho desse inverno aqui, para a gente pensar a nossa vida também. É uma cena do filme, tá, gente? É só uma cena, não tem nada a ver com as pregações das estações. Não deu? A internet está com problema. Acontece, não é para passar. Depois a gente passa aí. Ele falou que a internet deu problema lá em cima. Então, a partir disso, né, vamos pensar um pouquinho sobre o inverno, né? Então, lá na cena do filme que a gente não conseguiu assistir, é um inverno muito rigoroso que chegou. É um inverno, assim, que eu acho que... Não sei se aqui quem conhece neve. Eu não conheço. A pastora Irene conhece, né? De uma neve muito nebuloso, muita escuridão, né? E no meio daquela escuridão começa uma guerra, né, com dragões. Então, ali é um momento de muito medo que iria acontecer, se a pessoa ia continuar existindo ou não. Então, esse inverno do hemisfério norte, né, que é diferente do nosso inverno, quem é que sabe quais são os meses do inverno no Brasil? A gente fica até desvinculado com as estações, né? Ele começa em junho e termina em setembro, o nosso inverno. Então, como é que é o inverno em Goiás? Como é que está aqui em junho até setembro? Como é que é agosto? Quente e seco pra caramba, né? A gente precisa do umidificador para começar a conseguir respirar à noite, porque é muito, muito seco. E quando é em agosto, o que a gente começa a fazer? A gente começa a orar para Deus mandar chuva, porque a gente não está aguentando mais passar por aquele momento de muita sequidão e de muito calor. Então, aqui é bem diferente o nosso inverno no Brasil, também do inverno do sul do país, né? Lá no sul é muito frio. Lá no sul tem geada, às vezes neva. Então, tem invernos diferentes. O que eu quero trazer para você? Que o inverno da minha vida é diferente do inverno da sua vida.
É muito específico. Tem invernos de menor intensidade, tem invernos de maior intensidade, né? E aí, no hemisfério norte, quando a gente vê o inverno deles, é um inverno que congela tudo, né? As pessoas precisam de aquecedor dentro das casas para elas conseguirem sobreviver também, para elas conseguirem passar aquele inverno, né? A neve é bonita pra caramba, mas traz um monte de transtornos também na cidade, né? Eu não conheço, mas você vê, parece que eles têm que limpar, né? Aquele gelo para os carros passarem, né? Então, o inverno de lá é muito específico, mas os pontos do inverno é que, no inverno, a gente vai partir desse inverno do hemisfério norte para pensar que é um tempo frio, um tempo, né, de escuridão, um tempo que, às vezes, a gente acha que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Quem aqui já passou por um inverno que parece que Deus não fala com você? Você ora, pede respostas e as respostas não chegam. Você parece que está sozinho para enfrentar essa dificuldade, esse inverno que veio sobre a sua vida, né? Então, pensando sobre isso, né, eu falei que no Brasil o inverno é de 20 de junho a 23 de setembro, né? Então, quando chega a primeira chuva aqui em Goiás, a gente falta fazer a dança da chuva, porque é com muita alegria que a gente recebe a chuva, porque passamos por um período de muita escassez. Pensando nos invernos da nossa vida, né? Pensando que cada estação tem as suas belezas, tem as suas dificuldades, tem os seus transtornos. Se a gente perceber uma árvore no inverno, ela vai perdendo as folhas. Fica feia, né? A beleza se vai da árvore, mas o que a gente entende é que as raízes vão se aprofundando, né? Ela precisa perder as folhas, como a bispa falou semana passada, mas as raízes se aprofundam. Então, a gente vai compreender essa manhã o inverno como um tempo também de reparação, que Deus separou para que a gente pudesse passar para reparar alguma coisa na nossa vida. No momento que a gente está passando pelo inverno, a gente pensa que não tem objetivo nenhum com aquilo, né? A gente se sente injustiçado, a gente pergunta, quem nunca perguntou para Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, nesse momento? Ou quem já falou, eu não mereço. É uma frase minha, gente. Eu falo assim, nossa, eu não merecia estar passando por isso. Mas o mais interessante é que tem uma finalidade, esse momento específico do inverno nas nossas vidas, a qual Deus permitiu que passássemos, né? Então, também é um tempo para tratar a ferida e renovar o espírito abatido. Vamos ler lá em Salmos 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso a ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Isso aqui é um salmo, gente, que não foi escrito por Davi, é um poema dos coraitas, né? Está lá em Números as histórias dos coraitas. Mas é para a gente entender aqui que a alma dele estava profundamente triste. Quem já aqui passou por momentos onde você sentiu uma tristeza profunda dentro de você? Só eu que passei? Né? Eu acho que todos nós passamos por momentos onde a gente sente algo muito dolorido dentro da gente. E aí eu não sei, né, qual estação da vida que você tem passado. Eu não sei se você está no verão, se você está no inverno, se você está no outono. Como humanidade, nesse momento da história, eu posso afirmar com certeza que nós estamos vivendo o inverno. Como raça humana, né? Não se viu tanto suicídio, tanto homicídio, né? Tanto ódio, tantas guerras, né? Como a gente tem visto no momento presente. Então, como humanidade, a gente tem passado por um grande inverno. Mas você, eu não sei de forma específica, porque tem os invernos quanto humanidade e tem as estações como pessoa, né? Para algumas pessoas aqui é verão, é primavera, é outono, e para outras é inverno.
Então, na Bíblia, tem alguns exemplos de grandes homens de Deus que tiveram que enfrentar seus invernos. Mas a gente vai focar, como eu disse, no inverno que passou Jesus Cristo aqui na Terra. Um desses homens foi José. Se a gente lembrar da história de José, do sonho, até ele se tornar governador do Egito, por quantas coisas ele passou, por quantos invernos ele passou. Né? Ele foi jogado na cova pelos irmãos, até ele chegar a ser governador. Ele foi preso, né? Além de ser preso, né? Ele foi acusado injustamente. Então, entre o sonho que ele teve e ser governador, ele passou por um processo de muitas dificuldades. Um outro homem de Deus, Paulo, né? Como é que foi a vida de Paulo, se a gente pensar aqui? Por quantos invernos ele passou na existência dele? Preso, açoitado, perseguido. Mas no fim ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Ele terminou a carreira dele podendo dizer isso. E se a gente olhar a história de Paulo, quantas dores ele teve que enfrentar, quantos medos, quanta escuridão, quanto frio na sua alma e quanta tristeza. Mas ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso aqui serve para as nossas vidas. Nós vamos combater o bom combate, nós vamos terminar a carreira e nós vamos guardar a fé. Porque para nós, igreja, está reservado o quê? A coroa da justiça. Amém? E Davi também, né? Vamos pensar também a história de Davi. Ele já tinha sido ungido rei, e depois ele teve que enfrentar Golias. E até ele chegar a ser rei, ele foi perseguido por Saul. Né? Ele ficava fugindo, e Deus permitiu aquela situação toda para tratar Davi naquele momento. Para quando ele fosse rei, ele estivesse preparado para estar naquele lugar como rei. Então ele passou por caminhos de invernos, né? Para se tornar o rei, para cumprir a promessa sobre a vida dele. E hoje a gente vai se deter no nosso mestre Jesus Cristo. Jesus tem muito para nos ensinar nessa manhã, de como que nós podemos atravessar os nossos desertos e a gente não ser consumido. E a gente não morrer no inverno. Né? Porque muitas vezes a nossa alma, o nosso corpo físico pode estar até presente, mas a nossa alma pode morrer. A nossa esperança pode morrer. Se a gente não estiver firmado em Jesus Cristo, se a gente não estiver firmado em Deus, se a gente não estiver firmado nos propósitos de Deus que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então, creia que você vai atravessar um inverno, as estações da sua vida, e você vai sair mais que vencedor, porque quem está comigo, quem está contigo, é o nosso Deus, né? E com o nosso Deus não tem batalha perdida, não tem inverno que não possa ser vencido, né? Por mais grandioso que ele seja, não tem batalha que é perdida para o nosso Deus. Vamos lá então em Jesus, para a gente pensar um pouquinho nesse inverno que ele passou. Mateus 26, 36 ao 38. Vou ler essa versão. A minha versão é outra, vou ler na versão. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disseram aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como que estava Jesus naquele momento? Estava alegre? Jesus estava só alegre? Não, o verbo se fez carne. Ele estava extremamente triste e abatido. Jesus passou por isso, passou por aquilo que eu e você passamos muitas vezes na nossa vida. E ali vai ter uma sequência, né, depois, e a gente vai entender um pouquinho.
Então, esse inverno que Jesus estava passando produzia angústia dentro dele, né? Produziu tristeza. Ele estava triste até a morte. Que tristeza é essa, gente? Que a gente pode fazer uma relação de triste até a morte. Quão profunda era essa dor que Jesus estava naquele momento? Só que Jesus tem umas tristezas dentro da gente que a gente não consegue nem colocar para fora, né? A gente guarda, porque você tem medo, que parece que é tão infernal mesmo, nesse sentido da palavra, que a gente não consegue compartilhar com o outro aquilo que a gente está sentindo dentro da gente. E a gente vai guardando, e essa dor vai ficando dentro da gente, vai sufocando a nossa alma. Eu escuto gente, né, eu sou psicóloga, então eu já tive a honra de adentrar muitos invernos por aí, da existência humana, né? E são invernos tenebrosos, muitas vezes, né? Que a gente sai de lá até com a nossa alma batida. Você começa a pensar, gente, como que esse sujeito está existindo? Como que ele consegue levantar da cama dele, vivendo tudo isso que ele está vivendo? E Jesus passou por esse momento, onde a alma dele estava triste até a morte. E a primeira coisa que Jesus fez, né? Ele estava ali, e aí Jesus começou a verbalizar as dores dele. Jesus ficou calado? Não, ele conseguiu começar a colocar para fora. Ele começou a dizer para os outros como ele se sentia. E isso também já é o primeiro ensinamento para a gente, né? Um dos ensinamentos que Jesus deixa. Muitas vezes a gente precisa começar a colocar para fora todo esse entulho que a gente tem engolido, que a gente tem guardado, que a gente tem enfrentado e que a gente, na nossa falta de sabedoria ou talvez o nosso orgulho, a gente guarda para nós mesmos. E aí é interessante pensar nisso, né? Porque alguns casamentos chegam ao fim, vocês sabiam por quê? Porque os casais, quando estão passando pelo seu inverno, porque todo casal passa por inverno na sua relação, não existe relação perfeita que não passe pelo inverno, só que eles começam a esconder de todo mundo que está tudo bem. Vocês já viram aquele casal que de repente se separa e você pergunta, vocês separaram? Como? Como que isso é possível? Por quê? Porque aparentemente, socialmente, está tudo funcionando. Mas as pessoas já distanciaram há muito tempo um do outro. E as pessoas, a primeira coisa, não pediram ajuda. Não chegaram lá no seu pastor, no seu bispo e falou assim, ó, a gente está em crise. A gente precisa de ajuda porque não está dando. E eu tenho certeza que o seu pastor, o seu amigo, a pessoa que você vai sentir confiança de compartilhar sobre a sua relação, vai conseguir te ajudar, vai carregar com você esse momento da sua vida, estar do seu lado e você vai conseguir atravessar. Não sei da sua vida, não sei do seu casamento, mas se você está passando por um inverno na sua relação, não passe sozinha. Não ache que vocês vão conseguir resolver o problema de vocês sozinhos. Quem tenta passar sozinho vai morrer, vai dar separação. No fim, não vai dar certo. Então, assim, busquem ajuda, né? Eu, como representante aqui dos pastores dessa igreja nesse momento, eu falo com muita certeza que vocês podem contar conosco como liderança de vocês nesse lugar. Eu não sei, pode não ser um casamento, pode ser o desemprego, pode ser qualquer outra coisa que seja um inverno na sua vida. Mas conte conosco, compartilhe conosco as suas dores. Nós queremos ajudar vocês a atravessar o inverno de vocês. Não passem sozinhos. Tem invernos que é impossível passar sozinho. E Jesus disse isso aqui para nós, né? O primeiro ponto, então, que Jesus nos deixa como ensinamento não passe o seu inverno sozinho. O que ele fez lá? Coloca para mim de novo, João, por favor. Mateus. Pode passar? 2. Vou abrir aqui, gente.
Ele falou, lá no 38, disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não queria estar sozinho. Ele pediu para os seus discípulos, fique aqui comigo. Não deixe eu aqui sozinho. Jesus, o Filho de Deus, pediu ajuda para os seus amigos. Quem somos nós? Comparado a Jesus Cristo. Quem tem aqui amigos verdadeiros, amigo de julgo, amigo fiel? Aquele amigo que você pode contar de madrugada, que você vai ligar para ele, ele sabe que ele vai te socorrer. Eu tenho esses amigos, né? O último inverno que eu passei na minha vida, acho que foi em agosto, com o Lucas doente. Tem a ver com a última ministração que eu fiz. E aí o Lucas teve dengue e ninguém descobriu o que era. E foram 15 a 20 dias de muito choro. De madrugada, muito choro. Porque quem é pai e mãe sabe o que é uma febre de 39, 40 graus. Que você medica e 4 horas a 6 horas depois, a gente está com uma febre de 39, 40 graus. Né? Onde você vê a criança desfalecida, onde você vai no pronto-socorro, eles não te orientam, não sabem o que é, não sabem o que fazer. E o medo começa a apresentar como a possibilidade de perder o seu filho, sem descobrir o que é. E a gente começa... E eu orava, e você chora, e parece que está tudo escuro, e você volta no médico e não tem resposta. Né? Você já passou por esse inverno? 15 dias de dengue, 39, 40 graus, eu não desejo para ninguém. O Lucas sai de repelente todo dia, que a gente ainda está traumatizado, porque é muito, muito difícil. E aí, o que a gente faz? O que eu fiz? Sozinha eu não conseguia. Sozinha, eu e o Nery, a gente já estava desesperado. O problema é nem saber como tratar, porque você não sabe o que é. E aí eu ligo para o bispo, né? O bispo, a bispa é que socorre a gente nessa hora. E aí eu ligava para ele, eu falei, o que eu faço? Aí ele falava, orava. E aí ele também foi usado por Deus, indicou um médico, a gente levou nesse médico, esse médico deu um diagnóstico, deu tratamento e a gente conseguiu passar. Mas a gente tem que correr para os braços de alguém. Sozinho estava doendo para caramba, sozinho o medo estava consumindo, sozinho o desespero estava tomando conta. Mas quando tem um que está ali com você, você consegue atravessar e consegue entender, tem alguém ali te segurando. Vai que eu estou com você. Jesus precisou desses amigos. Valorize os amigos que você tem, compartilhe com eles. Quantas vezes as pessoas perguntam para você, e aí, está tudo bem? Qual que é a nossa resposta automática? Está tudo bem. E aí o amigo que sabe como você é, não está tudo bem. Não, eu te conheço. Né? Quem já não ouviu isso? Ele pode até imaginar que não está tudo bem, mas ele não sabe o que está dentro de você. Só você sabe a temperatura do inverno da sua alma. Só você sabe quão gelado está dentro de você. E só você pode decidir compartilhar e colocar para fora. Jesus não vai descer lá e arrancar de dentro de você. Eu não vou poder arrancar de dentro de você, mas pode ser uma decisão sua. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude a andar nesse inverno comigo. Sozinha eu não consigo, né? E aí a gente tem um versículo que expressa muito isso, que está lá em Provérbios 17, 17. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia se faz irmão. O nosso amigo, ele ama em todo tempo, mas na angústia, aquele que é nosso amigo. São raros os nossos amigos. Eu não estou falando que a gente tem muitos amigos verdadeiros, eles são raros, por isso a gente precisa valorizá-los. Mas eles existem. Né? Mas lá, em todo tempo, o amigo ama, mas na angústia, o que ele se torna? Irmão. Consanguíneo, do mesmo sangue. E é na angústia que ele fala, eu estou com você. Você não está atravessando sozinho. Eu sou mais que o seu amigo, eu sou o seu irmão. Deixe essas pessoas se fazerem irmãos na sua vida. Promova elas de amigo para irmão. Compartilhe com ela, né? E aí também lá em Gálatas 6:12. João, desculpa.
Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, também Jesus deixa isso para a gente compartilhar o peso, né? Se está pesado para mim, eu compartilho com o próximo, fica mais leve. Então, mais uma vez, Jesus não passou o seu inverno sozinho. Ele sabia, vocês sabiam o que vem pela frente ali depois? O que acontece depois que Jesus nos Getsemane? O que acontece? O que vai se sucedendo na história? Ele vai ser preso, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado. Ele vai vivenciar o maior inverno da vida dele nessa terra. Ele é traído, ele é morto, ele é crucificado. Mas antes disso, ele chama os seus amigos, fica aqui comigo. Segundo ponto que Jesus faz também. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Antes dele passar por o momento mais doloroso da vida dele, ele se achega ao Pai. Ele se achega a Deus. Ele se prostra diante de Deus. E ele fala o que está dentro dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Que essa seja a sua postura no inverno que você tem passado. Se é chegar lá nos braços daquele, que só ele pode fazer com que no vale da sombra da morte a gente encontre descanso. Só em Deus, nas situações por mais difíceis que a gente tem enfrentado, seja um luto, seja um filho doente, seja qualquer crise existencial que você tenha passado, só nele, no vale da sombra da morte, a nossa alma encontra descanso. Só Ele pode ministrar no seu coração a paz que excede todo entendimento. Não sei se você já vivenciou isso, no momento de grande dor, de grande tristeza, de grande choro, de repente ser invadido por uma paz que não se explica dentro de você. Ser invadido de algo que só Deus pode ministrar direto no seu coração. E você tem certeza que foi Deus que ministrou no seu coração? Por quantos momentos você já passou por essa situação? Eu já por vários, né? No desespero, e de repente a paz do Senhor invade o nosso coração, fortalece a nossa vida e a gente se coloca de pé novamente. Jesus correu para os braços do Pai dele. Corra para os braços do seu Pai nessa manhã. Ele está aqui para ministrar. Ele começou no outono a ministrar nos nossos corações. Ele ministrou cura nesse lugar domingo passado. E Ele tem cura para ministrar na sua vida nessa noite. Ele quer renovar o teu espírito abatido. Ele quer arrancar a tristeza do seu coração. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode ministrar no seu coração. Abra o seu coração para receber dele essa cura nessa manhã. Essa semana Ele já começou a ministrar cura no meu coração durante essa semana. Quando eu preparava essa palavra, Ele já me deu as respostas. E eu sei que Ele tem respostas para dar para a sua vida nessa manhã. Receba a cura do nosso Deus nessa manhã. Receba o refrigério do nosso Deus nessa manhã. Receba o fortalecimento do nosso Deus nessa manhã. Porque Ele está aqui. Ele se faz presente aqui. Ele marcou um encontro comigo. E marcou um encontro com a sua vida. Para reparar o que precisa ser reparado dentro de você. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele está aqui nessa manhã. Então, primeiro, tenha um amigo para passar o seu inverno. Segundo, corra para os braços do Pai. Não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro lugar possível para a gente atravessar e a gente não morrer em meio ao nosso inverno. E o terceiro ponto. Jesus nos ensina a enfrentar nossos invernos. Quem aqui nunca quis, assim, né? Você está passando por um momento difícil, você quer dormir 50 dias e acordar só depois que aquilo passou, né? Se possível, estamos meio de cama, vamos dormir aqui. Ou que nem o urso, né? Vamos hibernar.
né? Igual eles fazem. Vamos esperar aqui dentro, depois que passar, a gente sai para fora. Já deu vontade de fazer isso? Várias vezes, né? Se possível, a gente ainda toma um remedinho que você só acorda depois que a tempestade passar. Mas não é possível, né? Não dá para fugir, não dá para correr. Por quê? Se a gente foge na infância, a gente se depara na adolescência. Se a gente foge na adolescência, lá, às vezes a gente corre, né? Lá na fase adulta, a gente vai ter que enfrentar. Não aconteceu com Jonas? Ele correu, resolveu ele fugir? Não resolveu ele fugir. Ele teve que enfrentar. E o que Jesus nos ensina aqui também, lá no versículo... Vamos lá no versículo 46. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus fugiu da missão dele? Não. Ele disse para os amigos, os discípulos dele, levanta. Está doendo, a minha alma está profundamente triste, abatida. Corri para os braços do Pai. Depois que eu corri para os braços do Pai, Ele me fortaleceu. Ele entendeu que aquela era a minha missão. Eu vou me levantar e eu vou enfrentar o inverno que está aí. Essa é a nossa postura. Assim como Jesus, levanta e enfrente o inverno que você está passando na sua vida. Não tem como fugir, não tem outro caminho, mas tenha certeza que nesse inverno você vai ter gente do seu lado, você vai estar Deus do seu lado e você vai atravessar ele e ser mais que vencedor. Esse é o fim. E mais para frente, para a gente finalizar aqui, Jesus com os seus ensinamentos para a nossa vida, né? Mais para frente a gente tem o fim dessa história. É um fim de história de derrota? Depois do inferno dele, ele foi derrotado, igreja? Ele não foi derrotado. A morte não pôde derrotar Jesus. A cruz não pôde derrotar Jesus. Porque o fim dessa história é o que o nosso mestre, Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele enfrentou o inverno dele, ele passou o inverno dele, mas no fim ele ressuscitou, ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus nessa manhã, porque ele venceu a morte, ele venceu o maior inverno da existência dele, mas o nosso mestre, ele ressuscitou. E ele vive. A gente cantou essa música essa manhã, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida, né? Está nas mãos de quem? Eu não vou cantar porque eu sou péssima, tá, gente? Eu deixo para os levitas. Está na mão do meu Jesus, que vivo está. Ele precisou passar por aquele momento de dor, de tristeza profunda na alma. Ele precisou passar por tudo aquilo para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna. Então Jesus passou por dores tão semelhantes quanto a nossa. Dores tão profundas que só você pode dizer. Que você guarda dentro de você. Que você às vezes não consegue compartilhar com o outro. Mas esse mesmo Jesus, ele conseguiu atravessar o medo, conseguiu atravessar a escuridão, conseguiu, no inverno, né, os dias são mais curtos e as noites são mais longas, conseguiu enfrentar a noite longa, mas ele venceu. E nós venceremos nele. Né? E como igreja nessa manhã, né? Nesse primeiro ponto, onde não atravesse sozinho, né? Nós, como liderança, como os pastores desse lugar, não sabemos qual inverno você tem enfrentado, qual estação você tem vivenciado, mas em nome deles eu quero falar para vocês, né? Que vocês podem contar conosco, que vocês podem correr para os nossos braços. Nós queremos poder compartilhar com vocês essa dor. Nós queremos ser suporte na vida de vocês para atravessar o deserto. Não fique sozinho, não atravesse sozinho, porque sozinho a chance de morrer em meio ao inverno é muito grande. Mas junto nós conseguimos caminhar e nós vamos muito além.
Então, assim como Jesus deixou para a gente, né, para a gente pensar sobre esses 3 pontos, eu realmente peço que você pense sobre isso essa semana. Além de pensar, coloque em prática, né? Procure os seus amigos, tente colocar para fora as suas dores, tente verbalizar o que você tem sentido, o que você tem passado.